Oi, espero que esteja tudo bem com você hoje. De aqui já te envio muito boas energias e que tudo estiver muito bem. Bom, eu tinha vontade de falar de uma coisa. Hoje, saber se tem mais alguém que já passou ou tá passando por isso. Essa sensação de que você falhou na vida sempre, que não sei o que todos os esforços que você fez, pois, ou foram feitos para pessoas que não foram as corretas, ou que você se sente, pois, que se esforçou muito para nada. Isso que já conhecemos, que dizemos que nadamos e morremos na praia, sabe? Pois isso, quando estamos fazendo esse processo de autoconhecimento, de evolução personal, não? Development personal, que nos deparamos, pois, claro, com coisas que temos que enfrentar, não? Para avançar. E esse é um dos temas que me veio na cabeça ultimamente, tenho pensado muito nisso, me tenho recordado de todos os esforços que eu já fiz, não, na vida, em minha vida, e que em um determinado momento, naquele momento que eu estava fazendo aquele esforço, eu dei tudo de mim, não? E que ao passar do tempo, pois você se dá conta que você se esforçou, não foi para muita coisa, não te resolveu muitos problemas, enfim, eu sei que, sabe? Ou seja, mesmo que seja para a sua vida ou que seja para outras pessoas, esforços que você faz, que logo você se dá conta e diz, meu Deus, eu perdi tanta energia com isso, eu botei tanta vontade, eu botei tanto empenho, eu fiz de tão coração, e que afinal não dá em nada, e você perdeu todo aquele tempo que você podia ter invertido em coisas mais importantes para você, não? Ou para alguém do seu entorno, digamos. Isso serve para amizades, trabalhos, relacionamentos, não? Muitas das vezes, há muitos casos, pois isso que passa com relacionamentos. No caso que uma pessoa dos dois, pois, investe muito mais que o outro, logo por o motivo que seja, um abandona a relação, um deixa essa relação, o outro que deu tanto, logo se sente, pois, que não ha sido valorado, que ha perdido tempo, não? Isso a gente já sabe. Mas, nesse sentido que eu tô falando aqui agora mesmo, é no sentido de você investir, digamos, em fazer algo para avançar junto com as pessoas que você tem do lado. Não estou falando necessariamente de relacionamento. E que você, em determinado momento, você se dá conta de todo o esforço que você fez, né? Digamos que você viveu 5 anos em um ano, não? Em questão de esforço e de energia, e que não foi valorizado, né? Muitas pessoas, nesse caso, pois abandonam diretamente. Muitas pessoas, pois, têm que aprender a conviver com isso, a passar essa etapa que não é fácil, não? Mas o que a gente tem que se dar conta é o seguinte: quando a gente está passando por esse tipo de prova, que a gente olha para o interior da gente mesmo e pensa, nesse momento que vem essa pergunta de pensar, eu atuei bem naquele momento? Eu fiz o que deveria ter feito naquele momento? Então, desde o meu ponto de vista, que é o que eu estou fazendo, não? Para avançar no sentido de me liberar, de me perdoar de muitas coisas, e realmente, e no fundo do tema, parar, quando me faço essa pergunta, é parar e dizer para mim mesmo, vamos a ver, nessas circunstâncias, nessa situação na qual não está em questão esse momento, nessa situação, naquele momento, é que eu tinha outra saída? Eu tinha outra saída
do que a saída que eu decidi tomar? É que eu tive mais opções e pôr sobre a mesa as opções, não, que eu tinha naquele momento, não? No caso, eu tô falando de mim. Bah, tá bom. Eu tinha essa opção, eu tinha essa e tinha essa. Talvez eu podia ter corrido a outra opção, não? Tinha um outro caminho. Mas muitas vezes, quando você faz essa pergunta, você olha e você não tinha outra opção. Então, quando você se faz essa pergunta que você não tinha outra opção, era aquela opção ou nada. E você tinha que tomar aquela opção. Então, você se libera. De uma certa forma, você se libera daquela situação em concreta. Por quê? Porque você olhou para você mesmo e você viu que não tinha saída. Era uma questão de supervivência, era uma questão de vida ou morte, digamos, não? Para ser um pouco... Então, são coisas que quando uno se está fazendo essa auto-reflexão de sua vida, que está, não? Voltando a se conectar com você mesmo, que você se pergunta esse tipo de coisa, você se depara, pois, diretamente com isso. Ah, que eu podia ter feito outra coisa? Não, naquele momento eu não podia ter feito outra coisa. Era aquilo ou era aquilo? Então, você vai partir desde o zero com aquele assunto. Você vai partir desde o zero, você vai partir... desde um ponto em que você já não se martiriza, já não vai ter essa culpabilidade do que passou, por que eu fiz. Não. Eu fiz porque eu tinha que ter feito. Tinha que ter feito, foi feito. É digamos, o ponto de partida para uma nova etapa. Dessa situação em concreto. Não quero dizer, claro que, uma vez que você responde essa pergunta, tudo está resolvido na sua vida. Não é assim. Não, nem muito menos, nem muito menos. O que eu estou dizendo é que nesse determinado tema, você se libera. E quando você se libera, te causa um alívio muito grande. Muito grande. Porque essa pergunta, ela tem um abanico muito grande dentro dessa sua pergunta. Porque aí, pois, inúmeras questões você pode se poser. Você pode se perguntar, perdão. Você pode se perguntar a partir dessa pergunta. Então, vocês já sabem. É algo que igual pode servir para alguém que me está escutando, que me está vendo. Outra coisa é saber que se você não se perdoa, digamos, por outro lado, sim, eu tinha uma outra opção e eu corri esse caminho, não? Se é esse o caso, eu penso que aí já é questão de você entrar se perdoando, questão de você entrar vendo se você pode, não, voltar um pouco atrás, não, na situação, para ver se você pode, de alguma forma, reparar o erro que foi cometido, porque aí muitas vezes que sim que você pode reparar, pero claro, depende muito da pessoa, depende muito de como a pessoa pensa, depende do caráter. Há muitas coisas que é exatamente onde entra esse longo processo de conhecer-se a uno mesmo e de saber o que é que está bloqueando sua vida, o que é que está bloqueando seus pensamentos, o que é que está deixando você em um estado de tensão, não de tensão todo o tempo, que você não está feliz, mesmo se você tem tudo, você não está feliz, você não ativou ainda esse chip da gratidão, porque a partir do momento que você não ativa, você não está com esse chip ativado, nada está bem, porque você não consegue ver o que você tem na sua frente, você não consegue ver o que você tem, você vai sempre querer buscar mais e deixando de lado tudo que você já tem, que é muito. Gente, por mais que a gente não tenha nada, se você parar e pensar, você abre a sua geladeira e você tem para comer. Você tem água quente para tomar um banho. Isso já é muito, sabe? Você pode levantar, não? Você pode andar, porque há muita gente que não pode. Então, são
são coisas que muitas vezes a gente não reflexiona, não pensa, vamos em automático e não pensamos. Mas, a partir do momento que você decide que você vai fazer um autoconhecimento, você vai aprender sobre você mesmo, aprender um pouco mais sobre o ser humano em geral, digamos, porque, claro, cada um não tem uma forma de ver esse lado. Eu, no meu caso, é a questão de aprender sobre... Porque de tantas coisas que passam na vida da gente, tanta coisa que chega um momento que você tem que parar e dizer, aí, vamos pôr as coisas não... Pra ver por qual parte que tá bagunçando a vida, por que eu não tô avançando nesse sentido, por que eu tenho esses pensamentos, o que eu posso fazer para melhorar isso. E eu acho que de verdade é algo que é muito importante. É muito importante de que a gente saiba, porque a partir do momento que a gente saiba a se perdoar para avançar e saber se você teve nesse momento ou naquele outro momento opção, isso te libera muito. E a partir de que te libera, você já deixa espaço livre. Isso é como arrumar seu guarda-roupa e tirar aquelas roupas que você já não usa, que tá aí só ocupando espaço. Pois assim, é esse tema da mente quando está muito pesada. Aqui, pouco a pouco, ir ordenando. Bom, um beijo e até o próximo vídeo.